Olá, eu sou a Arlene, PEC da Educação Especial da URI de Mojimirim, e hoje nós vamos falar sobre a importância, da avaliação pedagógica inicial e entender como ocorre a elaboração dessa avaliação no contexto da inclusão e da educação especial. Essa avaliação pedagógica inicial, ela é um documento elaborado pelo professor especializado com o objetivo de identificar, planejar e organizar os apoios, os serviços e os recursos pedagógicos e de acessibilidade para os alunos da educação especial. A API ela está prevista na Resolução 21 de 2023 e ela está estruturada em três grandes eixos. O primeiro eixo, ele contempla as informações gerais do estudante, que são coletadas por meio de um estudo de caso, abrangendo os dados pessoais do aluno, o histórico escolar, as informações relevantes sobre esse estudante. O segundo eixo são os aspectos pedagógicos, uma análise do desempenho acadêmico desses estudantes, identificando aí as habilidades, as dificuldades e necessidades específicas dos estudantes no ambiente escolar. E o terceiro eixo são os encaminhamentos pedagógicos, propostas de apoios, recursos e serviços que são necessários para promover a autonomia dos estudantes, e a independência deles no processo do ensino-aprendizagem. A elaboração da API, ela envolve a análise desses três elementos, O laudo do aluno, dos estudantes, precisa ser analisado para ver qual é o tipo de deficiência que esse aluno apresenta, as necessidades desses estudantes, qual é o grau de dificuldade que eles apresentam. O terceiro elemento são as prioridades, que esses alunos também necessitam. E o quarto elemento é a adaptação do ensino, o que é necessário adaptar para que esses alunos consigam superar as suas barreiras de aprendizagem. A API deve ser realizada com todos os estudantes da educação especial, independente se esse estudante vai frequentar ou não as salas de recurso. E ela deve ser entregue até 30 dias após a matrícula do estudante na unidade escolar. A resolução também determina o que deve conter nessa avaliação. Por isso, a gente segue um roteiro, que está contido na resolução 21 e que traz as questões norteadoras dessa avaliação. É preciso ressaltar também que o profissional que desenvolve essa avaliação é o profissional especializado, é o professor especializado, aquele que tem formação em educação especial. Mas todos os outros profissionais da escola, da unidade escolar, também contribuem com informações, sobre esse estudante para essa avaliação. Os professores regentes, a merendeira, os coordenadores, os gestores e a família também tem grande importância nessas contribuições para a avaliação pedagógica inicial. Como já foi dito, a API ela é um estudo de caso que tem como objetivo eliminar barreiras, garantir acessibilidade, identificar e elaborar, organizar apoios, serviços e recursos pedagógicos. E ela deve ser entregue em formato de PDF, para a Secretaria da Educação. O que significa isso? Ela vai ser inserida no sistema através de um upload, que é realizado na sede. A partir de agora, nós vamos acompanhar o roteiro de elaboração da API. Nesse primeiro slide do roteiro, a gente vê a qualificação do estudante.
Esse primeiro slide apresenta aqui uma modificação, uma alteração que foi feita, na verdade, uma adequação, né, do modelo que está na resolução 21, que foi a colocação aí do tipo de deficiência do estudante, a quantidade de aulas que serão propostas, né, para a sala de recurso, e se essa sala de recurso vai ser compartilhada com outro estudante ou se ela vai ser individualizada. Lembrando sempre que o compartilhamento ele tem que ser pensado em relação à necessidade do estudante. Se esse estudante precisa se socializar, se ele precisa, né, aprender a dividir, se ele precisa conversar com outro colega, né? Então, pensando sempre na necessidade do estudante e não da escola. Outra coisa que precisa ser pensada na hora do compartilhamento é que só podem ser compartilhadas alunos com deficiências iguais. Se eu tenho um autista, eu só vou poder compartilhar a sala com outro aluno autista. Se eu tenho um aluno que tem deficiência intelectual, só posso compartilhar a sala com outro aluno de deficiência intelectual. Não podem ser deficiências misturadas, eu não posso compartilhar um aluno com deficiência intelectual e um autista, tá certo? Então, sempre deficiências iguais, né, transtornos iguais, para ocorrer esse compartilhamento. E sempre levando em consideração a necessidade do estudante, assim como a quantidade de aulas. Eu só vou pensar, né, em 4 aulas para um aluno, se esse aluno precisa do letramento matemático, né? Se ele precisa, se ele está na fase pré-silábica, se ele está na fase garatujas ainda. Então, se ele tem muita dificuldade de interpretação de texto, de leitura, de escrita, então eu preciso pensar que esse aluno tem a necessidade de 4 aulas semanais e não apenas 2. Então, eu posso propor que ele tenha atendimento para 4 aulas, né? E não apenas 2 aulas semanais, certo? No item B, nós estaremos conversando com o aluno. Aqui as questões são norteadoras, né? Toda a API, as questões são norteadoras. E essas questões, elas servem para início de uma conversa, né? Outras questões podem ser inseridas ao longo da conversa, tudo vai depender de como essa conversa vai fluindo com o estudante. Podemos inserir questões a respeito dos afazeres diários do estudante em casa, né? Dos hábitos alimentares que ele possui, se ele pratica algum tipo de lazer, se ele gosta de algum tipo de esporte, se ele tem noção do trajeto de casa para a escola, se ele faz compra, né, na padaria, no mercado do bairro, como que é o dia a dia dele. Isso a gente pode ir acrescentando ao longo da conversa, né? E a API, ela deve ser realizada no formato de relatório. Nós não devemos usar as questões e uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. Não, porque isso, quando alguém que não conhece o estudante estiver fazendo a leitura dessa avaliação, ele não vai conseguir ter um entendimento do aluno, das necessidades do estudante, né, das características mesmo do estudante. Quando se lê o relatório do estudante, a gente consegue ter essa visão mais completa do estudante, né? E então por isso se pede para que a API seja desenvolvida, seja realizada em formato de relatório. Esse item, na verdade, ele deveria ser o item C. Deu um erro na hora de fazer a montagem do slide e apareceu aqui item B, mas ele aparece
no formulário da API como item C. E são as informações coletadas sobre a escola, né? Nesse momento, todos os profissionais da escola podem entrar com suas contribuições. O agente de organização, o profissional de apoio escolar, né, de vida diária, o profissional de apoio escolar, de atividades escolares, né? O de vida diária é o antigo cuidador, o de atividades escolares é o professor auxiliar, caso tenha, a merendeira, os professores regentes, o coordenador, vice-diretor, diretor e quem mais estiver na escola. Se tiver a contribuição de algum profissional da saúde, também pode ser incluído aqui, certo? E outras questões também podem ser inseridas nesse momento, né? Se o aluno entra várias vezes na fila da merenda, se no intervalo ele fica isolado, se ele corre muito, se tem amigos ou não, se ele consegue organizar o próprio material dele dentro da sala, e mais aquilo que vocês conseguirem observar e outros profissionais, né, que atuam na escola também conseguirem, né? Aquilo que tiver para contribuir e para enriquecer essa avaliação é sempre bem-vindo, tá? Então, toda informação é importante. Nós não devemos descartar nenhuma informação a respeito do aluno, mas que esteja relacionada ao comportamento, à vivência dele dentro da escola. As informações coletadas sobre a família. Neste item, que é o item D, se tiver alguma informação que já tenha sido anotada, né, ela não precisa ser repetida, mencionada novamente. Pode ser já eliminada, vai para frente, tá? E é possível aqui nesse momento solicitar que a família faça um breve histórico do estudante, né? Desde o nascimento, passando pela evolução na primeira infância, até o diagnóstico e os dias atuais. Como que era, né, o aluno, como que foi essa trajetória do estudante até os dias atuais. Certo? É bastante importante que a gente tenha esse olhar, né, para todas as etapas de vida do estudante. Aqui a gente entra num outro eixo, que é o eixo pedagógico, e novamente, né, se tiverem questões que já foram respondidas, podem ser eliminadas, e outras questões podem ser inseridas, né? Nós trouxemos nos próximos slides sugestões para que vocês possam enriquecer essa avaliação, né? Como temporalidade, né? Espacialidade, quantificação, letramento matemático, a leitura e escrita, o raciocínio lógico. Então, dicas do que fazer, como perguntar, atividades que podem ser utilizadas para fazer o enriquecimento dessa avaliação. Então, os aspectos pedagógicos, né, que são importantes, os professores já deram sua contribuição, e aqui seria mais voltado para a sondagem mesmo, né, específica do professor especializado. Então, nesse momento, o professor especializado pode aplicar algumas atividades voltadas para o entendimento das barreiras, né, e das dificuldades que esse aluno apresenta, identificando aí quais são as habilidades que ele tem desenvolvida já, e aquilo que precisa ser, então, desenvolvido para que ele possa superar as suas barreiras, certo? É importante definir, destacar isso, né, nesse eixo da API, porque depois isso vai ser usado lá para fazer o PAE também, tá?
Aqui estão, então, os aspectos pedagógicos que nós trouxemos para enriquecer ainda mais a avaliação pedagógica. Aqui aparecem algumas habilidades acadêmicas que podem ser observadas, né, com os estudantes na hora da realização da sondagem. Então, o aluno tem interesse, qual é o interesse desse aluno? E se ele tem foco no interesse, ele realiza com competência e autonomia, existe atenção naquilo que esse estudante está fazendo? Qual é o tempo dessa atenção ao receber as comandas? Ele tem muita impulsividade? O aluno tem concentração, sustentação do foco, tempo de atenção para a realização das atividades com independência, com autonomia, ele busca recursos internos, como que o aluno traz essa concentração nas atividades que vocês estão desenvolvendo com ele? Tem compreensão e atendimento às ordens, ele consegue entender as comandas que são dadas para ele, comandas simples ou comandas mais complexas. Se você começa, inicia esse entendimento com comanda simples, essa observação com comanda simples, e depois você vai aumentando o grau de dificuldade das comandas para ver se ele consegue compreender. E percebendo que ele não consegue a compreensão, você para, né? Então, a gente tem sempre que ir testando aquilo que o aluno consegue. A qualidade das atividades que estão sendo desempenhadas, ele consegue atingir o objetivo proposto com proficiência, né? E para habilidade avaliada, aquilo que você propôs, ele desenvolveu bem ou não, né? Então, são habilidades importantes para serem observadas nesse estudante. Aqui a gente traz as habilidades sensório-motora, como a imagem corporal, né, o conhecimento das partes do corpo, o esquema e equilíbrio corporal. Esse aluno ele consegue caminhar, ele consegue correr, ele dança, ele pula, o que ele consegue fazer, né? A percepção e a memória visual, ele consegue observar o que tem no ambiente e memorizar algumas coisas que aparecem no ambiente, né? A memória, a percepção e a memória auditiva, se a gente falar com ele, ele grava o que foi falado. A percepção gustativa, tátil e olfativa, né? Também pode ser usado alguma coisa para sensibilizá-lo, né? A caixa tátil, por exemplo, né? Trazer alguma coisa para ele sentir cheiros, né? Isso também pode ser trabalhado. Não que seja necessário fazer tudo isso, mas algumas coisas vocês podem trabalhar. Aquilo que vocês tiverem em mãos, né? E tiver mais fácil para ser trabalhado, pode ser feito, né? Não precisa comprar material novo para fazer, para enriquecer essa avaliação, mas a gente consegue fazer muita coisa do que está aqui com aquilo que a gente tem em mãos, né? Ao nosso redor mesmo. A orientação temporal, se ele tem conhecimento, né? Dos dias da semana, por exemplo, se ele tem ideia se está longe ou perto o aniversário dele, o Natal ou o final de semana, né? A gente pode trabalhar essas questões. A orientação espacial, se ele sabe o caminho da casa para a escola, se for um aluno de nível de suporte um pouco mais alto, né? Se ele consegue fazer o trajeto da sala de aula para o banheiro sozinho, da sala de aula para o pátio, né, para pegar a merenda, para encontrar o local da merenda. Então, essas questões são de extrema importância, né? E por último, a habilidade motora,
dá algo para ele pintar, algo para ele escrever, para ele desenhar, né? E ver quais são, como que ele pega no lápis, como que ele, se ele aperta muito o lápis no papel, né? Como que é toda essa estrutura motora dele, essa habilidade motora que o aluno possui, além de outras atividades que vocês podem pesquisar e já também tem aí muita experiência, né, para fazer, tá? Aqui algumas dicas, né, baseadas na questão do pensamento lógico, expressão criativa, linguagem e comunicação, escrita, raciocínio lógico-matemático. Há conhecimentos de numerais, ele identifica, ele nomeia, ele associa o numeral à quantidade. Se eu sei que o aluno não consegue identificar e nomear números até mais que 10, mais que 20, eu já sei que ele não vai conseguir fazer as 4 operações, né? Então, nem adianta eu chegar lá no item C, por exemplo, se ele dá as contas, as operações, as 4 operações para ele fazer, porque ele não vai conseguir desenvolver. Então, a gente vai utilizando essas dicas aqui, né? Esses elementos, conforme o aluno vai mostrando o que ele consegue fazer. Então, se o aluno consegue identificar, nomear, associar numeral à quantidade, eu passo para frente. Aí eu vou para o item B. Faço a identificação, a comparação dos números, pareamento, agrupamento, classificação e assim por diante. Conseguiu fazer? Vou para as 4 operações. Dou contas de operações de adição, operações de subtração, vou para multiplicação, para divisão, e assim eu vou aumentando o grau de dificuldade das atividades que eu vou propondo, né? Conseguiu fazer? Proponho uma resolução de problema simples. Deu conta de fazer? Proponho a resolução de problemas mais complexos. Não conseguiu? Eu paro, tá? Então, essa é a proposta, né? São ideias de enriquecimento, mas não que vocês tenham que fazer tudo. Entendam que a gente vai ver o nível, né, de dificuldade que o aluno apresenta. A gente tem que saber qual é o limite do aluno. E é para isso que nós estamos aí apresentando todos esses elementos, para que vocês possam ter a maior quantidade de subsídios possível para poder trabalhar com esse aluno, né? Como está a alfabetização e a leitura desse aluno? Ele identifica todas as letras, ele identifica as sílabas, ele junta as sílabas, ele consegue realizar a leitura de frases simples ou apenas de palavras ou só as sílabas. Como que está essa situação, né? Essa questão em relação à alfabetização e à leitura do estudante? Aqui é o último eixo, né? O terceiro eixo, que é o eixo sobre os encaminhamentos pedagógicos, que vai falar sobre os apoios, recursos e serviços para a educação especial. A primeira questão e a segunda questão, elas vão ser relacionadas à trajetória escolar do aluno. Na primeira questão, o aluno ele frequentou o ensino educacional especializado na rede municipal ou na rede privada? Se sim, isso vai estar na ficha de matrícula desse estudante. Quem tem acesso a essa ficha de matrícula? A equipe gestora, né, diretor, vice-diretor, e eu não tenho certeza se o coordenador tem essa visão. Mas o diretor e o vice-diretor, eles têm essa visão, e o GOI. Então, a ficha de matrícula, ela precisa ser solicitada, né,
para que vocês possam preencher essas duas informações, a questão 1 e a questão 2, tá? Então, se ele frequentou lá uma escola municipal e foi atendido em sala de AEE na rede municipal, na ficha de matrícula do aluno vai constar que ele teve esse atendimento na escola X. Se ele frequentou a APAE ou qualquer outra rede, né, privada, se foi a APAE, a matrícula vai estar lá também na sede. Talvez uma instituição, né, uma ONG, que tenha na cidade, aí não vai aparecer na ficha de matrícula. Porque as ONGs elas não aparecem, né, na matrícula do aluno. Mas a APAE é considerada como instituição privada. Então, nessa primeira questão, vocês vão trabalhar com o ensino municipal ou ensino privado. Já na questão 2, já está relacionado com o ensino estadual mesmo, tá? Com a rede estadual. E é também na ficha de matrícula que vocês vão encontrar essas informações. Então, se o aluno teve o atendimento especializado em alguma escola da rede pública estadual, ele vai aparecer na ficha de matrícula dele e vocês vão mencionar: no ano de 2022 o aluno frequentou a escola Y no atendimento educacional especializado. E assim vocês vão fazendo o relato de por quais escolas eles passaram e em quais anos eles frequentaram tais escolas no atendimento especializado. Na questão 3, né, vocês devem indicar aqui quais são os recursos que vocês vão utilizar, né? Vocês sugerem que os professores de sala de recurso utilizem e que também, no caso daqueles alunos que não vão ser atendidos em sala de recurso, mas que são da educação especial e que tem que ter, por exemplo, adaptação curricular, né? E o professor regente tem que fazer a adaptação curricular, o que esse professor pode utilizar para fazer as adaptações curriculares para o estudante que está em questão, né? Então, são os recursos aqui que vão ser destacados para serem usados tanto em sala de recurso quanto pelos professores regentes na hora de fazer a adaptação do material. Então, aí pode entrar o tablet, né? O plano inclinado para pessoas que têm problema de baixa visão, a prancha de comunicação para um aluno que não tem rotina, para que ele aprenda, né, a rotina diária, para que ele não tenha conhecimento dos objetos, né? Um aluno que está sendo alfabetizado, que ele ainda está aprendendo, está conhecendo todas as coisas ainda. Então, a prancha de comunicação ela é bastante importante nesse momento para o aluno e até mesmo para ele identificar, por exemplo, professores. Ele não consegue memorizar quem é quem, né? Ele não identifica o professor da sala, o professor de português, o professor de matemática. Então, pode ser feito aí uma prancha com a fisionomia dos professores e o nome dos professores que vão atendê-lo a cada aula. E esse aluno ele vai se apropriando, né, aos poucos da fisionomia e do nome desse professor. Ele vai fazendo essa associação, né? Fisionomia, nome, disciplina do professor que está trabalhando com ele em cada aula, certo? Textos ampliados,
com fonte Arial 24, é sempre a indicação, né, para quem tem baixa visão. O lápis 3B, se precisa de um engrossador de lápis, se precisa de material em alto relevo, se esse estudante precisa de textos mais simples e curtos, com menos palavras, se precisa de mais imagens do que textos, né? Então, tudo isso pode ser apresentado aqui, tá? E nessa questão número 3 também é preciso colocar a justificativa e a quantidade de aulas que serão ofertadas na sala de recurso para esse estudante. Vocês precisam indicar novamente aqui a quantidade de aulas e deixar claro o porquê dessa quantidade de aulas. Então, se o aluno ele não consegue fazer as 4 operações, né, ou ele não identifica os numerais, ele não identifica as sílabas, isso tudo precisa estar muito bem justificado aqui, porque eu vou solicitar 4 aulas para esse estudante. Então, precisa estar muito bem documentado, muito bem justificado em toda a API e aqui também. Na questão número 4, aqui vocês vão indicar apoios e serviços que vão ser oferecidos para o estudante, né? Quais são esses apoios e serviços que esse estudante tem direito? Sala de recursos, que vocês já estão propondo com a oferta das aulas, lá com a proposta do número de aulas. O ensino colaborativo, que é o projeto ensino colaborativo, que uma escola que tem um estudante laudado, ele já tem direito a contratar um professor do projeto ensino colaborativo para atendimento desse aluno, né? O profissional de apoio escolar AVD, que é o antigo cuidador, né? O AE, o PAE AE, ele ainda não está sendo contratado, né? Não tem profissionais disponibilizados para contratação ainda na rede estadual, apenas nas escolas mais inclusivas, e na nossa DE apenas uma escola que tem, né, esse título, que é a Escola Anália, na DE de Mojimirim. DE não, né? Mudou, agora é URI, tá? E o interlocutor de Libras, lembrando que para solicitar o interlocutor de Libras, o aluno ele tem que estar alfabetizado em Libras também, né? Não adianta nós solicitarmos esse interlocutor de Libras se o aluno ainda não é alfabetizado em Libras. Então, primeiro ele precisa, caso ele não seja alfabetizado em Libras, ele precisa ir para uma sala de recursos onde ele será alfabetizado para depois ter a solicitação do interlocutor de Libras. E esse interlocutor só pode ser solicitado em caso de surdez profunda ou severa. E todos os serviços, né, que estão aí serão ofertados, tá bom? Chegamos ao final da API. Aqui é o momento de coletar as assinaturas. Os professores do ensino especializado que elaboraram a API, o coordenador, o diretor ou vice-diretor da escola e o responsável legal pelo aluno que vão assinar esse documento. Após devidamente assinado, o responsável legal por esse aluno tem o direito de ter uma cópia desse documento para ele levar para o médico, para o psiquiatra, né, para o psicólogo, para TO, para fono, enfim, para qual terapia esse aluno estiver frequentando. E imediatamente também alguém responsável, né, pela educação especial na escola precisa fazer o upload no sistema, na sede, na aba deficiência,
certo? Esse documento, então, ele é público e deve ser entregue assim que assinado para o responsável legal do estudante. Para concluir, né, a gente tem aqui o fechamento. A API é um instrumento essencial para garantir o direito à aprendizagem com equidade e inclusão. Quando bem elaborada, reconhece e valoriza as habilidades, interesses, formas de expressão e potencialidades de cada estudante, orientando práticas pedagógicas que promovam participação, autonomia e desenvolvimento. E é isso que nós buscamos quando pensamos nessa formação, né, nesse vídeo, dando passo a passo para a elaboração dessa API. E quando pensamos numa formação presencial também para trabalhar essa questão da elaboração das APIs, porque nós precisamos de APIs bem elaboradas para reconhecer e para valorizar as habilidades, interesses, formas de expressão e as potencialidades dos nossos estudantes. Porque é só assim que nós teremos realmente um direito à aprendizagem com equidade e inclusão, tá? Para viver a inclusão, temos que sair de nós e nos colocar no lugar do outro. Assim, aprendemos a conviver no mundo. Maria Mantoan. Eu gostaria de agradecer. A equipe de educação especial fica à disposição. Minha gratidão por essa atenção até aqui.